Cantor, né? Eu fui me conduzindo, de repente cheguei num rapaz assim, falei assim, onde é que é a sessão de história? Eu falei assim, é essa ali, apontou. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu entrei, eu fui na sessão de história, várias estantes, e de repente eu vi um livro de capa verde, ele saiu na frente de todo mundo assim, parece que o livro pulou na minha frente, eu olhei para aquele livro, eu não vi nenhum outro título a não ser aquele livro. Aquele livro estava escrito assim, A Repressão no Paraná. Eu estava em busca do assunto. Puxei o livro, grossão assim, fui no índice, comecei a ver nomes conhecidos, que eu conhecia. Eu estava estudando já esse tema há bastante tempo, comecei a olhar, de repente aparece assim, Amadeu Felipe, o homem do Caparaó. Gente, se eu tivesse problema cardíaco, eu morria naquela hora. Meu coração disparou. E eu corri, olhei, tinha 20 páginas escritas sobre o Amadeu Felipe. Eu li aquilo assim rapidamente e fui no finalzinho tinha duas linhas, estava dizendo assim, Amadeu Felipe hoje é administrador regional do governo Zé Richa, em Londrina, no norte do Paraná. Eu corri eu falei assim, se esse cara estiver vivo, eu descubro ele. Fui olhar a data do livro, 10 anos antes. Falei assim, nossa, a probabilidade de ter morrido era boa, mas se ele estiver vivo, eu descubro. E aí começou a minha busca, eu falei assim, eu sei onde é que está a ponta do fio, eu vou puxar. Agora, como chega no cara? Aí vocês vão raciocinar comigo uma coisa. Eu estava procurando um cara que fez um movimento de esquerda. A probabilidade dele continuar fiel aos ideais dele era muito grande. Eu falei assim, quem é que vai saber a história desse cara? Quem vai saber se ele está vivo ou não? Alguém de esquerda. Eu comecei a procurar, ligar para vereadores, não sei o que, de esquerda. Eu achei uma vereadora. E ninguém falava nada, não conheço. Mas eu comecei a desconfiar desse não conheço. Falei assim, as pessoas estão me escondendo alguma coisa. O jornalista é uma encrenca. Quando ele desconfia, ele vai atrás. Aí eu falei assim, Aí eu vi que tinha uma vereadora chamada Elza, que era do PCdoB. Eu falei assim, essa é boa. Porque o PCdoB fez a guerrilha do Araguaia. Eu falei assim, essa vai saber. Liguei para ela e eu contava, gente, toda essa minha história que eu contei para vocês aqui, eu contava para as pessoas, eu falava, por que eu estava correndo atrás dessa notícia? Falei, mas por que você está querendo falar com ele? Falei, vereadora, a minha história é essa. Eu preciso falar com ele. Falei, eu conheço assim. Falei, não acredito. Falei, conheço. Falei assim, então, por favor, vereadora, eu preciso falar com ele, só tem que falar com ele. Eu vou ligar para a senhora de novo, depois, só marca um horário, só fala com ele, que eu preciso falar com ele, conta a minha história para ele. E eu percebia que eles estavam protegendo ele. O medo continuava. Gente, se hoje ainda existe medo, você tem vaca estranhando bezerro no curral aqui, não tem? No Brasil hoje, as pessoas já estão meio receosas. Imagina naqueles tempos ainda. Nós estamos falando de 1998. As coisas não estavam muito bem consolidadas ainda. Estava dentro do governo Fernando Henrique, mas ainda estava aquela tensão, né? Ainda não tinham deixado o Lula ganhar uma eleição. Não tinham deixado. Você sabe que esse negócio só acontece quando alguém deixa, né? E aí, eu consegui falar com o Amadeu, peguei um avião, comprei passagem na última hora, cara, fui para Londrina e fiz uma entrevista de 5 horas com o Amadeu. Era a ponta do fio da meada. E ele me contou, o Amadeu uma memória extraordinária. O Amadeu assim, falou o tempo todo, e eu perguntando, o Amadeu falando, eu gravando, eu tinha comprado o gravador lá, gravando tal, nem comi. Nessas horas você não come. Nessas horas você só toma café, bebe água e fala. E eu tinha que voltar às 7 horas da noite, o voo de volta às 7 horas da noite. Aquelas 5 horas para mim eram ricas demais. Aí eu fui perguntando sobre os outros, o Amadeu foi falando, eles nunca mais tiveram contato. Depois de sair da prisão, nunca mais se viram, não sabiam ninguém de um do outro. Só que é o seguinte, qual é a tendência das pessoas quando elas vão ficando mais maduras na vida? Todo navio um dia volta para o porto de onde partiu. Concorda? Tenho certeza que deve ter muita gente aqui que saiu, morou fora, não sei o quê, e voltou para cá. Então, assim, a tendência das pessoas voltar para a terra delas. E eu fui identificando, esse fulano era de onde? Bom, enfim, para sintetizar, eu fui achando um por um. E promovi o reencontro de todos eles. E promovi o contato entre eles. E como resumo dessa história, dessa busca minha, dessa busca de resposta, eu fiz mais de 100 horas de entrevistas. Eu viajei mais de 11 estados nesse país. Eu digitei, porque era pergunta e resposta, porque qual era a minha técnica. Eu não estava escrevendo um livro, lembra disso, eu sou jornalista. Eu estava tentando fazer uma reportagem para mim mesmo. Eu estava querendo me convencer no negócio.
Eu pegava, entrevistava, chegava em casa, trabalhava de noite, de madrugada e copiava aquelas entrevistas. De repente eu me vi com 10 milhões de caracteres digitados, né, digitados mesmo, sem saber o que fazer com aquilo. Não sabia o que fazer com aquilo. Porém, eu tinha um mentor. Na vida a gente precisa ter um mentor em tudo. Esse mentor meu era um angolano. Olha a minha relação com os pretos. O Zaqueu veio para o Brasil estudar com 20 anos de idade. E a gente o conheceu com 20 anos, a gente adotou praticamente ele. Todo o tempo que ele viveu no Brasil, a gente cuidou dele, a gente ajudou ele a estudar, a gente dava as coisas dele, ele estudava no Rio de Janeiro e vinha nas férias de Colatina, depois em Vitória, passando em casa. Os meninos chamam ele de irmão. Hoje ele é casado, tem filhos, os filhos dele me chamam de avô, chamam minha mulher de avó. Aí o Zaqueu ia lá em casa, tá vermelho? Mas tá falando, é porque é a posição do microfone. Aí o Zaqueu ia lá em casa e ia lendo aquelas coisas. O Zaqueu é um antropólogo. O Zaqueu hoje é um camarada que tem um absurdo, um animal. O cara fala 5 línguas diferentes, fala uns 6, 7 dialetos. Se você tem uma noção, um dos doutorados dele, ele fez um doutorado em cima do Capital de Marx. Ele leu o Capital de Marx em alemão. O cara é realmente absurdo, a inteligência dele. E o Zaqueu lia aquelas entrevistas e vibrava. Aí chegou um momento e falou assim: Zaqueu, pelo amor de Deus, se eu soubesse que era tão difícil esse troço, eu não faria. Eu falei assim: você não tem o direito de parar. E ele ficava tremendo: você não pode parar, você não tem o direito de parar, você tem na mão uma história que vai mudar a compreensão da história do Brasil, você tem que fazer, você não aguenta mais. Eu falei assim: vai. Já viram aquele Desafiando Gigantes? Já viram esse filmezinho, Desafiando Gigantes? Quem viu o Desafiando Gigantes? Ninguém viu, só vocês? Tem um trecho que o treinador pega o menino, hein? O professor vê, né? Mas tem um trecho do filme que é espetacular, um fragmento do filme, que o professor pega um menino que é o mais rebelde, que estava trabalhando nele, pega o moleque, bota ele para atravessar o campo, só que vê dos olhos dele, não tem? Essa cena é espetacular. E é mais ou menos por ali. Naquele momento, Zaqueu falou assim: você não pode parar. E ele vendou os meus olhos. E, gente, eu tinha 10 milhões de caracteres. Falei assim: Zaqueu, o que eu faço com isso? Você vai fazer um livro. Mas como é que faz um livro? Eu não tinha um projeto de livro. Ele falou: seu Caldas, ele me chama de seu Caldas. Seu Caldas, deixa eu te falar uma coisa. Faz assim: nessa altura, você já deve ter na sua cabeça uma espécie de um cronograma dos fatos, não tem? Eu tenho. Então faz um índice. Faz um índice mais ou menos para o cronograma. E a partir dali você vai desenvolvendo. Eu falei assim: boa ideia. O jornalista tem uma habilidade, né? Ele junta a opinião de todo mundo e faz uma matéria do jeito dele. E vai botando a opinião do mundo. E foi o que eu fiz. Aí eu fui juntando, cruzando as informações, mas aí eu descobri uma coisa: que a ignorância não é uma bênção. Quando eu fiz a primeira entrevista com o Amadeu Felipe, e o primeiro contato que eu coloquei ele foi com o Araquém, que é escritor, quando copiei a entrevista do Amadeu, eu mandei para ele. Todos os nomes que o Amadeu falou na entrevista eu errei. Porque aí eu descobri que eu era absolutamente ignorante em relação àqueles fatos. Quando eu mandei para ele, aí o Amadeu conversou com o Araquém e falou assim: Araquém, eu estou muito preocupado. Eu falei assim: por que, Amadeu? Esse menino, era um menino no pé dele. Esse rapaz pode ser bem intencionado, mas ele errou tudo. Aí o Araquém, com aquele jeitão paternal dele, o escritor, né, compreende as nossas dificuldades. Araquém virou para ele e falou assim: ô Amadeu, compreenda uma coisa, ele é um menino perto da gente, ele tem idade para ser nosso filho. Ele vai acertar porque ele tem boa intenção, fica tranquilo. Desligou o telefone e me ligou: Caldas, o Amadeu está preocupado, isso, aquilo, todo, mas eu falei com ele que você vai acertar. Olha a responsabilidade que ele jogou em cima de mim. Que você vai acertar, que na hora vai estar. Então capricha. Eu falei: caraca, como é que eu faço? Aí eu li 60 livros da época, outros 60, li tudo que eu tinha lido. 60 livros já aí com foco no tema que eu estava, naqueles temas que o Amadeu falava no período, para consertar até algumas coisas e identificar os nomes. Graças a Deus, o livro saiu. Gente, o índice assim, de correção que eu tive fazendo no livro depois foi mínimo. Não é porque sou bom, não é isso. É porque tinha muita alma na causa. Quando você bota paixão, quando você bota alma, não tem jeito de questionar o que você faz. Se você bota alma, não tem jeito de questionar o que você faz. Mas quando eu lancei o livro, eu tenho que contar uma história para vocês que ela é muito boa. O pessoal do Irupi gostou muito.
O que acontece quando você escreve um livro dessa forma? Eu consegui formar um livro, eu consegui uma ousadia, que foi o seguinte: eu falei assim, eu preciso de um bom prefácio no livro. Mas era aquele menino do Alegre, eu continuava com a cabeça do menino do Alegre, sabe? Alegre teve um embaixador que falava assim, quando ele falava que era de Alegre, aí eu falei, mas onde é que fica isso? Assim, fica tranquilo, porque quem sobrevive em Alegre, sobrevive em qualquer lugar. uma autoestima extraordinária, né? Então, a minha cabeça era aquela cabeça, lá do Alegre, enfiada entre as montanhas. Eu achava ainda que não tinha tanto valor assim naquilo que eu falava, e o Zaqueu falava assim, tem muito valor. Eu falava assim, mas não é possível, Zaqueu. Aí, no fundo, eu falava assim, mas eu sou aquele menino do Alegre que vendia bala no meio da rua, engraxava sapato, vendia jornal, virei jornalista vendendo jornal no meio da rua. No fundo, eu tinha uma dúvida sobre o que eu estava fazendo. Mas, eu falei assim, eu preciso de um bom prefácio. E, gente, mas eu sempre fui meio atrevido também. E eu consegui um contato de uma pessoa que conhecia outra pessoa, que conhecia outra pessoa, que conhecia Carlos Heitor Coni. E eu cometi a ousadia de falar assim, fala com o Coni que eu quero que ele prefacie o meu livro. E o meu livro tem o prefácio de Carlos Heitor Coni. É bom, não é? Cara acadêmico, cara reconhecido. Trocar? Coni prefaciou o livro. Apesar disso, eu estava com o livro, 430 páginas na mão, ele só tem 330 aí, eu tive que cortar na alma, para poder o livro ficar desse tamanho. Eu estava com o livro pronto, todo impresso, na impressora de casa, aquelas coisas que a gente sabe fazer, né, grampeado. E a editora? Eu falava assim, Zaqueu, eu vou bancar a edição, mas você não vai fazer isso. Zaqueu é mentor, você não vai fazer isso. Mas por que não vai fazer? Porque o grande negócio não é escrever, é a distribuição do livro. Você não vai conseguir, você vai matar a obra. Fala assim, mas aqui, esse troço está ficando aqui, ninguém quer. Fala assim, calma, vai acontecer. Alguém vai responder. Eu mandava para as editoras, teve uma, Bertrand Brasil, eu tenho que falar porque é para humilhar mesmo. Eles me humilharam, eu tenho que humilhar também. A Bertrand Brasil me devolveu o livro com uma cartinha. Eu estava em casa, a cartinha veio escrito assim, recebemos, de volta, né? Recebemos sua obra, lamentamos não poder atendê-lo porque nós não estamos publicando poesia. Nada contra a poesia, professora, mas dá licença. Os caras não leram nem a apresentação, nem o índice da obra. Eu soltei uma besteira de todo tamanho na hora que eu fiquei indignado. Eu tenho direito a isso, né? 30 segundos. Tá bom. Aí o Zaqueu vira para mim um dia e fala assim, seu Caldas, tem uma editora pequena em São Paulo, que se eles publicarem seu livro, você vai ficar bem na fita, porque eles não são grandes não, mas tudo que eles publicam, o mundo acadêmico valoriza muito. Essa editora chama-se Boitempo. Boitempo é o título de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Editora Boitempo é uma editora marxista. Marxista assim, os dirigentes dela são marxistas, mas eles publicam principalmente coisa de esquerda. Tudo bem, o meu livro acabou retratando o fato que era de esquerda. Não tem problema. Caso você é de esquerda, não sou nem esquerda nem direita, sou centro. Eu faço balanço, eu tenho amigo, todo mundo vai lá, converso com todo mundo, que eu preciso da opinião de todo mundo. Tá? Então assim, não tenho cor ideológica, tá? Só para poder deixar bem claro isso. Mas eu sou um jornalista, eu sou crítico de tudo. Aí eu mandei para a Boitempo. Realmente a Boitempo interessou, nós temos interesse, nós temos outra obra na fila, tal. Mas aí aconteceu outro incidente. Olha os incidentes que vão acontecendo que não são coincidências. Aparece em Alto Caparaó um rapaz chamado Flávio Frederico, que era um cineasta paulista, e que estava percorrendo algumas regiões em busca de boas histórias para filmar, para vender um projeto para captar recursos via lei Rouanet. Quando ele chega no Alto Caparaó, ele ouve a história da guerrilha, como todo mundo passa a ouvir. Mas como é que não é? E ele descobre o seu Geraldo. Alguém conheceu o seu Geraldo em Alto Caparaó aqui? O seu Geraldo, por acaso, tinha sido um homem da farmácia que vendeu o remédio para Amaranto, que era um dos guerrilheiros, que desceu contrariando as ordens do comando no penúltimo dia antes da queda, para comprar remédio para salvar a vida de Avelino Capitani, que estava morrendo de peste bubônica na serra, estava delirando de febre já. E ele falou, se vocês autorizarem, eu vou, se vocês não autorizarem, eu vou do mesmo jeito.
e o capitão, e o Amaranto desceu. E quem atendeu o Amaranto no amanhecer do dia foi o seu Geraldo. O Amaranto virou as costas, o seu Geraldo pegou, comunicou com a polícia e ali começa a cair, eles vão atrás, prende o Amaranto e daí começa a queda da guerrilha. E o Flávio Frederico acha o seu Geraldo. E o Flávio estava com a câmera rudimentar, não era profissional. Ele grava um depoimento do seu Geraldo e começa a procurar informação sobre a guerrilha. Falar aqui, falar de lá, estava em São Paulo, é outro nível, né? Aí ele fala com um rapaz chamado Paulo Canabrava. Paulo Canabrava é um jornalista, historiador, tem vários livros publicados, fez luta armada na época da ALN, aqueles negócios todos, viajou pela América Latina, fora do Brasil na época da ditadura, esse negócio todo. Paulo Canabrava falou assim: eu conheço um camarada que fez isso, faz toda essa guerrilha, chama-se Araquém Vaz Galvão. Aí ele liga para Araquém. Eu já tinha entrevistado Araquém, está com o livro pronto para poder fazer, só não tinha editora. Aí o Araquém vai e fala com ele assim: meu amigo, eu até te recebo para falar com você, porque eu já resolvi algumas coisas em relação a isso. Mas se você quiser fazer alguma coisa decente, você tem que falar com a pessoa que mais entende guerrilha e caparaó no Brasil. Mas existe essa pessoa? Existe, chama-se José Caldas da Costa, mora em Vitória, no Espírito Santo. Euzinho, filho da Zezé da Dona Eunice, lá do Alegre. Quer dizer, as coisas vão acontecendo e você nem percebe. De repente Flávio me liga, a produtora dele liga, eu não acreditei muito naquela conversa, mas vamos lá. Marcaram, um dia chega Flávio lá com uma perua na porta da minha casa, passa 6 horas na minha casa, me entrevistando, ouvindo história, mas eu senti que ele precisava de alguma coisa. Eu falei assim: Flávio, o que você está querendo mais? Eu falei: Caldo, sabe o que acontece? É que eu precisava de encontrar essas pessoas. Eu falei: tá bom, você está querendo o contato delas? Eu falei assim: eu te dou contato de todas elas, mas você vai fazer isso? Você vai. Cara, eu não quero essa informação só para mim, vamos junto nisso, vai fazer o seu trabalho. E tem mais, eu vou te fazer uma coisa: meu livro não estava registrado, eu vou te dar uma cópia dos originais do livro, você só vai assumir um compromisso comigo, você vai assinar aqui na minha frente, que você só vai fazer uso para isso. Tanto é que quando você vê o Caparaó, o filme que está no YouTube, você vê a referência no final, está Cabras e Ratos, Entre Cabras e Ratos, porque o nome provisório do livro era Entre Cabras e Ratos, e o filme saiu antes do livro ser publicado. Gente, aí acontece uma coisa extraordinária. Está aqui no enrolo para publicar o livro. Aí em 2006, 2 anos depois, o Araquém me liga falando que o filme estava pronto. Liguei para o Flávio, falei: realmente está na fase de acabamento, inclusive quero te dar uma notícia. Falei: que foi? Tem um festival aqui em São Paulo muito famoso, mais desejado de todo mundo, que é o festival chamado É Tudo Verdade. Eu sempre me inscrevi nesse festival, eu nunca consegui classificar, nós nunca classificamos para a final, e o nosso documentário se classificou para a final. Eu falei assim: nossa, é mesmo? Assim, é. E o filme vai ser exibido tal dia. Nesse tal dia, coincidência, Cléber, tinha um lançamento em São Paulo. Vinha um cara dos Estados Unidos fazer o lançamento do Espaço Vida Saudável em Vitória, no Brasil. Eu sou consultor da Herbalife há 16 anos também. Uma das coisas que me viabilizaram fazer o livro foi que eu larguei o meu emprego, passei a viver disso, para poder eu também me dedicar a terminar o livro. Eu tinha mais liberdade para fazer o livro. E aí o que aconteceu? Eu falei assim: vai ter esse treinamento, eu vou. Mas aí eu falei assim: eu vou ver o filme. Mas aí o que eu pensei na hora, assim, essa é uma sacada, você tem que ter estratégia para as coisas. Para você ter sucesso na vida, você tem que ter estratégia. Eu peguei e mandei um e-mail para a editora Boitempo assim: quero comunicar aos senhores que o livro Cabras e Ratos, Entre Cabras e Ratos, virou referência para um documentário, e esse documentário foi inscrito no festival. É Tudo Verdade, ele é finalista do festival. E amanhã, e tal dia assim, não era amanhã, tal dia assim, ele vai ser exibido no festival. E em função de ter sido finalista, aí vem o blefe, jogador de pôquer, vem o blefe. Em função disso, outras editoras começaram a se interessar pelo livro e estão me procurando. Mas vocês têm prioridade porque vocês deram a resposta. Vocês têm 24 horas para responder se vão publicar ou não. Eles não demoraram 24 segundos. E mandaram um e-mail de volta: liga pra gente onde é que você está, que eu vou ligar para a gente marcar para assinar o contrato. Maravilha, show. Coincidência das coincidências, era o dia da exibição do filme, o dia do treinamento que eu tinha que ir na Herbalife, juntei tudo num pacote só e fui assinar o contrato. Assinei o contrato, filme exibido, assinei o contrato, num dia no outro o filme ganha o festival. E aí uma coisa empurrou a outra. Espetacular, o filme ganhou o festival.
Flávio feliz da vida, que deu uma repercussão danada, e aí a história muda completamente. Mesmo assim, a Boitempo levou mais um ano para publicar o livro. E quando ela publica o livro, só para terminar, e para abrir para pergunta, do jeito que vocês quiserem, que eu adoro falar, eu gosto de falar disso, viu, Cléber? Publica o livro, tal, muito bom. Gente, aí você pega o livro. Quem aqui já escreveu um livro? Quem já escreveu um livro? Tem um monte de escritor aqui, todo mundo aqui no pessoal, né? O que eu vou falar aqui agora, todo mundo que escreveu o livro vai concordar comigo. Quando você produz um livro, é como você ter um filho. O dia que ele sai da gráfica, a gráfica é a barriga da mãe. Que você pega, você abraça ele, beija, fala assim, meu filho. Quando esse livro saiu, gente, que eu cheguei na gráfica, eu olhei e falei assim, eu não acredito que eu fiz algo tão bonito, né? A gente olha para o filho da minha cara, não tem nada, cara de joelho, mas você fala que é a sua cara. E eu, né? Toda criança tem cara de joelho. E o livro, assim, gente, impressionante. E aí, fiquei muito feliz e tal. Aí virei para a editora e falei assim, os meus royalties eu não quero em dinheiro. Por quê? Quando a editora te paga royalties e você recebe em dinheiro, você tem que esperar vender. E eu estava precisando de grana. Passei 10 anos gastando meu dinheiro para fazer isso, eu precisava de dinheiro. Aprender a vender não aprendemos, né, Cléber? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu quero os meus livros, eu quero os meus royalties em livros. Eram 2.000 livros, eu levei 180. Vendi-os em 15 dias. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a Ivana da Boitempo nunca me falou isso, mas eu tenho quase certeza que eu sou o maior vendedor de livros da Boitempo. Diretamente sou. Sou caixeiro viajante do meu livro. Eu forço eles a republicar o livro porque eu arrumo um jeito. Quando o livro esgota, assim, publica esse trem aí que eu vendo. Eu falo mesmo, eles confiam, eles falam mesmo. Eu arrumei jeito, promovi o livro, aí o governo do estado do Espírito Santo. Eu não ganhei nada com isso, eu ganhei livro para poder vender, né? O governo do estado comprou, rapaz, 3 livros para cada escola no Espírito Santo. Eu nunca imaginei um trem desse. Na época de Paulo Artumbi, né? Hein? Treinamento é Herbalife, é verdade, a gente aprende muito essas coisas, né? Aprende a ganhar confiança. Aí, gente, o que aconteceu? Para terminar. Bom, o livro saiu, maravilha, show de bola, o filme foi premiado. Aí foi sair o prêmio Vladimir Herzog. O prêmio Vladimir Herzog não dá dinheiro. O livro também não dá dinheiro, a não ser Paulo Coelho. Tá? Para nós não dá. A gente gasta dinheiro, todo mundo gastou dinheiro para vir aqui, né? Todo mundo, a gente é bobo demais. Né? Mas é bom, uma bobeira boa. É igual a gente faz com o filho. A gente enfia dinheiro nos filhos, estuda os filhos, depois eles vão seguir a vida deles, não tostão pra gente. Né? É só assim, só dá despesa, você fica endividado, e eles vão lá ficar ricos e você fica chupando o dedo. E aí volta para o interior para morar, que é mais barato. Não, mas tá certo, faz parte do jogo, é a nossa missão. Aí, gente, o que aconteceu? Eu liguei para a Ivana, assim, o prêmio de Herzog não dá prêmio em dinheiro, mas ele é muito cobiçado porque ele é muito famoso. A história do Vladimir Herzog e tal, e ele volta para direitos humanos, ia sair, e foi lançado o prêmio Vladimir Herzog daquele ano, 2007. Aí eu liguei para a Ivana e falei assim, Ivana, me dá 5 livros aí para poder eu inscrever no prêmio Vladimir Herzog. Não, o seu você já recebeu, se você quiser você compra. E eu tinha vendido meu livro tudo, né? Falei assim, então quanto é que custa, me dá aí que eu vou pagar. Mandou o livro. Aí me inscrevi no prêmio Vladimir Herzog. Ganhei o prêmio Vladimir Herzog anonimidade como melhor livro reportagem daquele ano. Gente, eu vou dizer para vocês, a hora que surgiu a notícia. Aí eu liguei, Ivana, ganhamos o Vladimir Herzog. Hein? Assim, ganhamos. Você está brincando? Não, você está aqui o link. Ela falou assim, nossa, e aí ficaram super felizes, né? Porque a Boitempo ganhou também, que é a editora. É maravilha. 3 meses depois sai o prêmio Jabuti. Aí eu liguei, Ivana, me dá 3 livros para escrever no prêmio Jabuti? Não precisa não, já escrevi. É engraçado isso, porque é o seguinte, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, quem tem que acreditar no seu potencial, nas coisas que você faz, é você. Não é ninguém mais. Ninguém acreditava, mas eu acreditava. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. É você, todo mundo pode desistir, menos você. Se cair tudo, você faz de novo. Sabe? É desse jeito que funciona. E foi super legal, porque aí nós fomos para o prêmio Jabuti. Quando dá a primeira rodada, eu fui para a final. Só que o prêmio Jabuti tem 2 características. Primeiro, ele é feito para as grandes editoras ganhar, não é para as pequenas. Por isso ele tem 2 finais. Ele tem uma rodada primeira,
Aí eles fazem uma segunda rodada onde eles eliminam os pequenos. Mas só que eu fui finalista do Prêmio Jabuti. Aí fizeram uma segunda rodada, aí me tiraram dentre os 4 finalistas. Gente, 4 finalistas. Pensa, autores do Brasil inteiro, eu fiquei entre os 4. É muito legal isso. Aí me tiraram, agora, tem que ter orgulho, né? Sabe por quem que eu perdi? Eu perdi por 1808. Não é qualquer um, não. Não, você tem que perder, perca pro Flamengo, cara. O Vasco está comemorando o título, empatou com o Flamengo. Não quero, não é não? Tem que ser. Eu tenho um amigo, eu sou amigo dele, ele é político há muito tempo. Você tem que ser candidato a senador. Bom, mas você está doido? Eu falei assim, não, rapaz, você tem que perder para senador. Quando ele fala assim, perdeu a eleição, perdi para senador. Aí você sai da política, sai por cima. Tem que ter essa ideia. Você tem que ter essa cabeça. Eu perdi por 1808, não é qualquer um não. E o cara só escreve para ganhar dinheiro, né? 1808, 1810, 1820, 22, vai embora, né? Mas é bom escritor. Mas ele escreve para ganhar prêmio. Bom, gente, para dizer para vocês o seguinte, isso me causa muita felicidade. Eu fico olhando para trás e imagino aquele menino que vendia fruta na rua, que só comia frango dia domingo, que tinha que trabalhar em casa de família para ajudar em casa. Se quisesse carne, tinha que trabalhar para comprar. Ver Silvio Santos comer macarrão e galinha, né? Só tinha carne dia domingo e a mãe dividia o frango em pedaços. Aí você acostuma a comer determinados pedaços. O meu pedaço era coxa, obviamente. E ela dividia. E é interessante como é que a mãe faz, né? Só depois. E a minha mãe dizia que ela gostava mesmo do pescoço. Mas você sabe por quê, né? Depois de adulta eu fui entender, porque o pescoço era o que sobrava. Mas ela valorizava. Eu gosto do pescoço. Que nada era o que sobrava para ela, tadinha. Porque ela distribuía para todo mundo e sobrava o pescoço para ela. Mas ela estava feliz porque ela estava conseguindo dar carne para os filhos. E era assim a minha infância. Aí eu pensei, no dia que eu recebi o prêmio Vladimir Herzog, você olhando para a plateia, gente, você sendo apresentado por pessoas que são ícones da imprensa, era o Heródoto Barbeiro e a Lilia Wittfried, né? E você olha assim, e você está cá assim, você olha, aparece aquele vozeirão e fala o seu nome. Eu assim, cara, é demais, né? Aí passa um filme na minha cabeça, eu lá em cima olhando, ministro dos Direitos Humanos lá, a gente te cumprimentar. Caco Barcelos foi tirar foto comigo, gente. Eu tenho essa foto com muito orgulho. E quando eu mostro ela, eu falo assim, nessa aqui a estrela era eu, não era ele não. Dei esse colete de chá para ele. E aí você olha, sabe essas coisas que vão acontecendo? Aí você fala assim, nossa, mas será que eu consigo? Qualquer um consegue. Qualquer um consegue, basta você acreditar no seu sonho, tá? Então, e para terminar, esse livro hoje, ele foi relacionado pela revista Época entre os 50 livros referência para quem quiser entender a época do regime militar no Brasil. Eu dei consultoria para o SBT, informal, sem ganhar nada. E você faz essas coisas quando você gosta desse trem. O problema do amor e da paixão é isso, que você faz as coisas de graça. Eu dei consultoria para o SBT para eles fazerem aquela novela Amor e Revolução, quando eles foram mencionar Caparaó. Foi tudo baseado no meu livro, nas nossas conversas. Tá? Então, assim, é muito gostoso isso, contar isso para vocês, porque eu sou um caparaoense. Eu sou um qualquer de vocês. Tinha umas crianças que estavam vindo aqui perguntando se podia vir criança. Eu queria que tivesse um deles aqui nessa hora para falar com eles. Você pode, cara. Qualquer um pode. Basta que você acredite em você. Acredite no seu sonho e vai em cima. E vai fazer. Nós somos, a maioria aqui é adulto, todo mundo já realizado, todo mundo... A minha amiga ali é presidente de é membro de 27 academias. Desculpa, professora. Foi a segunda vez que eu perguntei seu nome. Uma salva de palmas para a Dalva. A Dalva é membro de 27 academias. Você não consigo imaginar uma, quando mais 27. Então, assim, todo mundo aqui é realizado, mas a gente tem filho, a gente tem neto, a gente tem sobrinho. Fala isso para eles, sabe? Se o moleque falar que vai voar, deixa voar. Se ele falar uma coisa absurda, deixa falar. Porque é assim que a gente constrói sonho. Acredite no seu sonho, que vale a pena sonhar. Obrigado, gente. Eu tenho muito orgulho de ser caparoense e contar essa história para vocês, tá bom? Agora está aberto para perguntas. Eu pergunto se vocês quiserem, que eu respondo se eu quiser. Nós queremos agradecer ao brilhante escritor jornalista José Caldas pela sua palestra
e dizer que está aberto agora para perguntas. Alguém gostaria de formular alguma pergunta? Pois não, Dalva Fralich, do Rio de Janeiro. Pois não, Dalva? Que orgulho ser perguntado pela senhora, hein? Dá licença, hein? Tá indo, obrigado. Agora eu vou sentar. Agora eu falei, pronto. Obrigado. Eu tive uma oportunidade, que eu estou fazendo pós-graduação, então a faculdade lançou, assim, você quer saber alguma coisa sobre história? Eu aí disse assim, não custa nada, eu estava ali no vídeo, entrei. Exatamente falou sobre isso. Então, eu gostaria de perguntar a você, se você sabe, deve saber com certeza, o número desses militares que estavam envolvidos nesse assunto. Essa sua pergunta, colega escritora, olha que chique, é muito boa, porque às vezes as coisas acontecem e a gente só vê quem está na ponta. No último dia, a guerrilha estava reduzida a 8 homens. 8 homens no último dia. Acontece que aqui na Serra do Caparaó, eles foram não mais do que uns 20 homens. Só que existiam mais de 150 pessoas envolvidas na guerrilha, na infraestrutura da guerrilha. Porque além do Brizola no exterior, todo aquele pessoal lá do exterior que estava no Uruguai, a guerrilha precisava de uma base política, um coordenador político. O coordenador político da guerrilha era o professor Bayard de Maria Boatê, que foi preso só 2 meses depois. Eles pegaram ele dentro da sala de aula no Rio de Janeiro. Professor Boatê, que ele tem um filho hoje que é professor, acho, lá no Rio, uma universidade lá. Outro dia eu falei com ele pelo Facebook. O professor Boatê era o coordenador político, ele era o presidente do PSB. Porque como é que foi o negócio? O movimento de resistência no Brasil foi organizado em 3 frentes. Uma frente seria no Mato Grosso, que seria tocada pelos marinheiros que foram treinar em Cuba. Outra frente seria no centro, na região central, que aí foi escolhido Caparaó, que seriam os sargentos, tenentes, subtenentes, os pessoal do exército ali. E a outra frente seria naquela região do Bico Papagaio, onde depois veio ser a guerrilha do Araguaia do PCB. Era uma frente que foi entregue ao AAP, que era uma organização ligada à Igreja Católica, e quem estava à frente dessa organização era o Zé Serra, que era presidente da UNE antes de 64 e que teve contato com o sargento na fase de formação política do sargento, quando eles se organizando associativamente. Só que o Zé Serra preferiu vazar para o Chile. O negócio apertou, o Zé Serra voou para o Chile e se exilou no Chile. E o projeto do Bico Papagaio, então, nem eles deram passo. Só que ficou embrião da ideia. Os meninos, estudantes, depois, começaram a ir para lá e fizeram a guerrilha do Araguaia, que deu muito trabalho para desmantelar, porque eles tiveram tempo. A guerrilha do Mato Grosso, que seria dos marinheiros, faria a ligação, porque a ideia coletiva era a seguinte: todo o imaginário dos jovens